queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos de volta. Queremos trazer mais um breve e sucinto comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos com mais uma edição do nosso encontro semanal e o comentário de hoje é a lição de número 4, Caim e Abel. Nesta lição, nós vamos estudar com base no capítulo 4 de Gênesis, onde a gente vai ver o pecado, ele, de uma certa forma, alcançando uma proporção gigantesca. Porque o pecado, ele é tido ou comparado com uma pandemia, ele é universal, ele afeta a todas as pessoas. Então, nós vamos ver que os sentimentos perigosos que foram instalados através do pecado, ele vai gerar atitudes que a gente vai dizer que são até mesmo atitudes desastrosas. É onde a gente vai ver o pecado ele tomando uma forma do qual vai afetar diretamente todo o seio familiar. A partir aqui do capítulo 4, a gente vai ver que o casal Adão e Eva, que na lição de número 3, da semana passada, a gente tinha visto, aprendeu que Adão e Eva, eles caíram, pecaram e que houve uma promessa. E aqui a gente vai ver no capítulo 4 a grande investida de Satanás, porque ele sabia que essa promessa era fiel e que ia ter o seu fiel cumprimento. Então a gente vai ver as investidas de Satanás contra esse casal, contra Adão e Eva. E nós vamos presenciar aqui essa catástrofe familiar, a destruição da família de Adão. Porque Adão e Eva, como diz aqui a nossa introdução, esse casal, eles vão ter um filho assassinado e um filho assassino. Ou seja, um irmão vai tirar a vida do outro irmão. Motivo? Inveja. E, ao mesmo tempo, cobiça. Porque nós precisamos também diferenciar esses termos. Cobiça não é a mesma coisa de inveja. Cobiça é desejar as coisas do outro. Já a inveja é desejar a destruição do outro. Então, a gente vai ver que Caim ele foi motivado por esse pecado. Então, aqui no capítulo 4, nós vamos ver o primeiro homicídio, segundo os relatos aqui do texto. Nós vamos ver o início do homicídio. E que, se você observar bem, você vai ver que o homicídio, ele primeiro foi gerado dentro do ser humano, pelo pecado, dentro do coração, para depois ele se manifestar de uma forma externa. Então, todo pecado, primeiro, ele tem a origem no coração. Depois é que ele vai se manifestar. Então, a gente precisa ter esse entendimento de todo esse cenário. Parece que cada dia que vai se passando, as coisas vão piorando. E a gente observa aqui, como no livro de Gênesis. Perceba que o capítulo 1, capítulo 2, o cenário era de coisas boas, era o início, a origem de coisas boas. Capítulo 3, coisa ruim, a maior desgraça da humanidade, a entrada do pecado e as suas consequências. Agora, capítulo 4, a entrada ou a origem do homicídio, o pecado ganhando aí, vamos dizer que um espaço muito grande dentro do coração humano, dentro da família de Adão, e posteriormente de toda a terra. Então aqui, a partir do capítulo 4, nós já vamos ver todas essas consequências na íntegra do pecado. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos um pouquinho, com base aqui no capítulo 4, sobre a vida de Caim e a vida de Abel. E antes de entrar aqui na lição propriamente dita, textual e verdade prática apresentada, eu preciso fazer esse destaque, que Caim é uma representação de um pecador orgulhoso, obstinado e egocêntrico. Abel é o retrato de um pecador do qual ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa sincera, é uma pessoa verdadeira. E esses dois contrastes, essas duas pessoas representam toda a humanidade. Existem pessoas
que são pecadoras, que são como Caim, e existem pessoas que são pecadoras, que são como Abel. E isso a gente precisa fazer essa distinção, fazer essa diferença, esse destaque. Então nós vamos agora passar aos nossos objetivos, antes de passar ao nosso textual. Os objetivos, como de costume, são 3. Sempre que as nossas lições apresentam, é com base nos 3 pontos. E por isso que eu sempre faço questão, nas nossas aulas, fazer notórios os objetivos, porque eu acredito que os objetivos, quando eles são aplicados, eles fazem com que a lição ela fique mais fácil, né, para o aluno pegar. Então vamos lá, o primeiro objetivo, compreender a universalidade do pecado. Segundo, seguir a paz e comunhão com os irmãos. E o terceiro, corrigir nossa vida pela palavra de Deus. Então os 3 objetivos, eles são práticos, eles são, na verdade, coisas comuns para a vida cristã, porque não são coisas diferentes, ou coisas estranhas, ou coisas novas. Né? É sempre aquilo que a gente já vem estudando, né, há muito tempo. Então, essa lição de hoje, com base aqui nos objetivos, a gente precisa ter esse entendimento, que é uma recapitulada de tudo aquilo que a gente já sabe, né, que o pecado ele afetou a humanidade em geral. É a universalidade do pecado. Todo o universo ele foi manchado, né, pelo pecado. Então, o pecado ele é tido como uma pandemia, né, numa linguagem mais atual. Segundo, seguir a paz e comunhão com os irmãos, que é a koinonia cristã, né, comunhão com todos os nossos irmãos. E o terceiro, na hora da aplicação, nós precisamos dar ênfase, né, vamos dizer que total, a esse último objetivo, porque nós vamos falar acerca do espelho, do qual nós vamos nos ver o nosso reflexo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o espelho. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e nos adequar. É o que diz a palavra, e não o contrário. Porque muitas pessoas acham que a palavra é que tem que se adequar à vida do indivíduo. E a verdade é o contrário. É nós que devemos nos adequar, tomar forma da palavra, ter a palavra por padrão. É isso que nós, como cristãos, devemos aprender. Agora nós vamos passar ao nosso textuário. Nosso textuário se encontra em Gênesis, capítulo 4, e o versículo de número 8, que diz: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então nós vemos que o nosso textuário, no versículo de número 8, ele é muito conciso, muito, vamos dizer que objetivo, muito direto, né, com o fato que é narrado aqui no capítulo 4, que é o homicida Caim, né, tentando contra a vida, né, do seu irmão Abel justo. Então nós vamos ver que o nosso textuário, ele nos dá essas informações de como Caim, ele arquitetou, ele planejou, ele projetou a ceifar a vida do seu irmão. Então não foi nada de momento, não foi nada que viesse a passar pela cabeça dele, mas foi algo planejado, algo arquitetado, onde a gente, observando aqui o texto, nós vamos ter uma certeza que o próprio Deus, aqui no texto, ele vai chamar a atenção de Caim, e vai dizer a Caim: olha, o pecado já à porta, agora cabe a você dominá-lo. E ele, como era uma pessoa obstinada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa dura, e em outras palavras, era uma pessoa carnal, né, que era guiada pelos desejos carnais, pecaminosos e até mesmo diabólicos, ele não vai fazer vista grossa para a advertência de Deus. Ele vai fazer de conta que ele não ouviu a instrução de Deus acerca daquele sentimento malicioso que estava instalado dentro do seu coração e que mais tarde iria levar à atitude desastrosa, uma calamidade. Então a gente vê aqui no capítulo 4 muitas novidades, né? Não só a questão da origem do homicida, mas aqui no capítulo 4 também é registrado a questão da poligamia, é registrado, né, o início, a origem da música, né, de algumas atividades, né, que surgem aqui, como o pastoreio de gado,
né, como a pecuária. Então, todas essas, vamos dizer que informações encontradas aqui no capítulo 4, com relação ao trabalho, a origem, a gente vê que foi originado aqui dessa descendência, né? E mais especificamente da descendência de Caim, que eram as pessoas aí do mal, né? Que foram guiadas por esse sentimento malicioso. Então nós vamos passar agora a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, ela diz, é muito curta, né? Muito compacta, mas ela diz: o mundo caído continua e celeramente piorando a cada dia. É o que a gente frisou aqui no início dessa videoaula, que parece que as coisas, cada dia que passa, vai piorando mais, né? Vai chegando ou se afunilando para o fim. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o pecado, ele é tão, vamos dizer que tão desastroso, ele tem tanto um poder de destruição, tão destrutivo, que ele vai fazendo com que a civilização, a humanidade, ela vá cavando, escavando, sentido a sua própria destruição, em direção à sua própria, vamos dizer que, condenação. Então a gente vê que todas as coisas acelerando em uma velocidade muito alta para o fim delas, né, que é o pecado. Ele leva a humanidade à destruição. Então, quando a gente fala que o pecado ele está instalado na humanidade e a intenção dele é sempre levar para a destruição, a gente vê que ele força as pessoas a praticar o mal, né, a fazer com que as coisas cada dia piorem mais. Isso por causa desse desequilíbrio, né, que é o pecado. É algo, vamos dizer que muito assombroso para o ser humano. Então a gente precisa ter esse entendimento. Que cada dia que as coisas vão piorando, significa dizer que a vinda de Cristo está mais próxima. Quanto mais o cinto vai apertando, as adversidades vai chegando com mais veemência, é como que vamos dizer que aquelas dores que a mulher que está em trabalho de parto, ela vai sentindo com mais frequência. Assim é o pecado que vai forçando a humanidade. Então a gente tem que ter esse entendimento de que quando as coisas vão descendo, ladeira abaixo, é a volta de Jesus. Para os crentes, eles não têm que perder esperança, mas eles têm que confiar que a volta do Senhor está próxima. Vamos agora à nossa introdução para nós darmos continuidade aqui nos pontos da nossa lição. O primeiro parágrafo aqui da nossa introdução, até porque só tem um, é muito curto. Ela diz: nesta lição lidaremos com a universalidade e o avanço do pecado. A serpente escondeu do casal as consequências que viriam. Agora, Adão e Eva lidarão com a tragédia de terem um filho assassino e o outro assassinado. Então, nós precisamos aqui, diante da nossa introdução, ainda bater na tecla da lição passada, né? Que é onde a gente comentou um pouquinho sobre o pecado e depois sobre a morte. Aqui a gente precisa dessa pincelada, porque a nossa introdução abre esse espaço para a gente dar essa esclarecida acerca desta verdade. Que Satanás, quando ele enganou a Eva, ele mostrou suas vantagens. Ele pegou vamos dizer que um cenário desértico, caótico, hostil, pintou, né, e fez um paraíso e colocou diante de Eva, dizendo que se ela comesse o fruto, ela ia viver nesse paraíso, que era muito melhor do que aquele estado que ela se encontrava. E depois que ela consome ali, que ela entra naquele estágio do pecado, ela entende, né, porque as escamas da ilusão satânica vai cair e ela vai entender que pecou contra Deus. Ou seja, Satanás ele escondeu, né, essas cláusulas ali do que ele estava apresentando ou vendendo, ou sendo um tipo de, vamos dizer que de informação falsa. É como se fosse aqueles contratos que as pessoas assinam, né? É um monte de cláusula. E as letrinhas bem pequenas ninguém lê. Talvez Satanás omitiu isso de Eva. Ele esqueceu de falar das consequências da desobediência. E as consequências, ela está agora no capítulo 4 aqui, vivendo, né, na íntegra, na sua família, e o pior, seu coração despedaçado. Primeiro porque ela errou, e agora porque ela está colhendo as consequências do seu pecado. E a gente aproveita essa oportunidade para lembrar a todos que o pecado
por mais insignificante que nós chegamos a achar que ele sempre vai ter consequência. É aquela história que a gente falou a semana passada. É como um cartão de crédito. Você pode usar, mas um dia a conta chega. E é sempre muito maior do que a que nós queremos que seja. Tem vamos dizer que um efeito destrutivo, do qual nós não achamos que ia gerar aquele absurdo. Então a gente precisa ter esse entendimento e é isso que a nossa introdução quer deixar bem claro para nós. Agora nós vamos passar o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da lição diz o avanço do pecado, com base do versículo 1 até o versículo 8 de Gênesis. Primeiro tópico, os primeiros filhos. Aqui a gente vai ver nesse tópico que os filhos são umas dádivas de Deus. Os filhos, no primeiro casal, chegam. E a gente tem que fazer esse lembrete de que Adão e Eva não tiveram só 3 filhos. Não tiveram só Caim, Abel, Sete. Não, foram muito mais. Inclusive, Caim vai casar com seus próprios, com seus próprios irmãos, irmãs. Porque Adão teve filhos e filhas. E é isso que a gente precisa lembrar e também já fazer esse destaque de que naquela época as pessoas viviam muitos e muitos anos, chegando quase um milênio. Então, vamos dizer que um avô, ele convivia com o seu filho, com o seu neto, e ainda muitos anos. Então, por isso que Caim vai casar, possivelmente Caim casou com um sobrinho, ou com até mesmo com uma irmã dele, Mas isso a gente não tem como provar, porque o texto não deixa, vamos dizer, essa clareza. Mas a forma de nós explicarmos é isso. Então, os filhos aqui, nesse primeiro tópico, é relacionado aos filhos de Adão e Eva, do primeiro casal. E aonde a gente vai ver que Eva ela vai se alegrar por conhecer maritalmente Adão, e aí eles vão coabitar, como bem diz aqui a nossa lição, e aí vai nascer Caim, aonde o coração dela vai se encher de alegria, ela vai ficar muito feliz por achar que Caim vai ser aquela semente da promessa que Deus tinha feito ali no capítulo 3, em 3 e 15. Mas depois vai vir Abel, e aonde vai acontecer todo esse drama que nós acabamos de falar, aonde um vai apresentar a Deus o culto por excelência e o outro com negligência. E aonde Caim vai cobiçar o culto de Abel, vai sentir inveja de Abel, não porque Abel ofereceu ali um animal em sacrifício, mas ele vai sentir inveja pelo que Abel era. Não é pelo que Abel podia fazer, mas é pelo que Abel era, pelo testemunho lindo, bonito de Abel. Então a gente vai ver todo esse drama nos filhos aqui de Eva e Adão. Então esse primeiro tópico é só para informar, vai trazer só uma visão panorâmica acerca dos filhos. E aonde o nosso comentarista da nossa lição vai dizer para nós termos muito cuidado na boa educação aos filhos, porque os filhos que são criados de qualquer forma, quando eles crescem, eles vão crescer também obstinados, desobedientes, e vão, em algum momento da vida, procurar até o mal dos próprios genitores. Então, nós aproveitamos esse tópico para abrir os olhos dos nossos alunos acerca da boa educação e criação dos filhos, onde é importantíssimo os pais serem responsáveis de ensinar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Agora, o segundo tópico desse primeiro ponto, ainda falando sobre o avanço do pecado, o segundo tópico fala sobre a universalidade do pecado. É nesse tópico que nós vamos ver que o pecado, ele, de uma certa forma, ele não ficou retido apenas ali no fato da desobediência de Adão e Eva, mas ele foi passando, assim como a morte passou a todos os homens, o pecado, ele também foi. Aonde nasce o ser humano, já nasce pecador, já nasce com essa tendência. Mas tem uma pessoa que vive isolada, lá no sul, outro lá no norte, mas são pecadores. O pecado está presente. Aonde tem um ser humano, o pecado está. O pecado está até mesmo na natureza. Até na natureza ela foi abalada ou teve esse desequilíbrio também por causa do pecado. Então nós precisamos entender que o pecado ele não é algo local, ele não é algo regional, mas ele é universal. Ele é em todo o universo, foi afetado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer
que a natureza clama pela volta de Jesus. E é isso que a gente precisa deixar bem claro, né, diante da nossa classe, de que o pecado, a universalidade do pecado, ela é real, é um fato que nós não podemos esconder. Terceiro, o mal não é estático. Aqui a gente vai ver que o mal ele é dinâmico. Ele, hoje, ele pode ter uma personificação de um mal não tão grande, mas ele vai crescendo, ele vai tomando forma. Nesse tópico nós vamos ver que ele não é estático, ou seja, ele não fica só daquele tamanhozinho ali que a gente queria que ficasse, quando não pudesse excluir 100%, mas que ele ficasse apenas, vamos dizer que 1%. Não, o mal ele é dinâmico, ele vai crescendo. É como aquele provérbio que muitos conhecem e que está na Bíblia, onde diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma prática má, ela vai desencadeando. É uma rede de maldade. Isso porque o mal ele não é estático, ou seja, ele não é algo que pode ser congelado, ele não é algo que pode ser comprimido e colocado ali em um recipiente e prender ali e o mundo todo, em toda parte do mundo, ele ficar 100% bom. Não. O mal, ele só pode ser aniquilado, tirado da vida daquelas pessoas que aceitam a Cristo e que decidem viver de acordo com a palavra de Deus, viver conforme a palavra de Deus. Então, a única forma da pessoa conseguir tornar o mal estático dentro de si é ser guiado pelo Espírito de Deus, é ser guiado mediante a palavra de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode até experimentar a presença do mal, mas jamais ele vai praticar o mal, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele busca as coisas que são de Deus, busca a sabedoria que vem do alto, busca o poder de Deus e sempre vai desejar fazer o bem, né, para as pessoas. Ainda que no pensamento, de uma forma, vamos dizer que bem rápida, o crente ele vislumbre o mal no seu pensamento, mas ele pode, né, congelar aquele pensamento, através, meditando nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento que o mal ele não é estático, ele continua crescendo, é como um câncer, até o ponto de não ter mais espaço e aonde vai chegar o fim de todas as coisas. Então nós cristãos precisamos passar esse conhecimento adiante. Então nosso primeiro ponto da lição é o avanço do pecado. Agora nós vamos passar para o segundo ponto, aonde nós vamos falar acerca do primeiro culto. Nesse ponto nós vamos destacar dois cultos. Nós vamos destacar o culto de Abel, com base no versículo 4, no capítulo 4, e o culto de Caim, no versículo 5. E o terceiro tópico, o ambiente religioso. A gente vai ver se realmente o ambiente contribuiu para o culto de Abel e para o culto de Caim. Então a gente vai falar ou comentar um pouquinho aqui sobre cada um desses tópicos. Vamos iniciar agora com o primeiro, que é o culto de Abel. Então o culto de Abel é um retrato de um culto de um adorador autêntico, de um adorador verdadeiro, de alguém, que está preocupado em agradar a Deus e não aos seus desejos pecaminosos. Então, na verdade, o culto de Abel é um culto onde a gente pode ter esse entendimento de que era um culto que não era forçado. Era um culto onde Abel ele sentia prazer, gratidão, de ofertar vamos dizer, aquela oferta, de prestar aquele culto a Deus. E todo culto tem que ser como o culto de Abel para ser aceito diante de Deus. Tem que ser um culto voluntário. Um culto recheado de gratidão. Um culto onde não tem que ser algo mecânico, mas é algo onde é dirigido pelo próprio Espírito de Deus. Então, um culto desse, ele está no nível muito mais elevado. Ele é aceito e recebido por Deus. E é isso que nós temos que destacar diante da nossa classe. Que se todo adorador copiar o culto de Abel, eles vão ter o pleno conhecimento de como se adora a Deus em espírito e em verdade. O culto de Abel aqui era um culto verdadeiro, autêntico e sincero. E é onde nós, como cristãos,
precisamos ter esse entendimento, que esse culto de Abel, para nós é um exemplo a ser copiado. Para nós é um exemplo a ser reverenciado. Vamos falar agora sobre o culto de Caim, com base aqui no versículo 5. O culto de Caim é tudo aquilo que o culto de Abel, vamos dizer que o sucesso que o culto de Abel teve, o de Caim foi reprovado, foi negativo. É a parte negativa. Então a gente vê que tudo que Caim copiou aqui é inaceitável diante de Deus. Porque eu preciso destacar isso, que o culto não é só aquele momento, né, congregacional. O verdadeiro culto começa no altar pessoal, que é o coração. Então, se o seu coração não está aberto às coisas de Deus, à sinceridade, à verdade, à justiça, você pode fazer 10 mil cultos por dia e não vai ser aceito. Porque não está na quantidade, mas na qualidade do coração do adorador. Então, Deus, antes de ver o culto, Ele primeiro vê a intenção, a motivação do adorador. E é isso que a gente precisa destacar nessa oportunidade. Que o que fez com que o culto de Caim fosse reprovado não foi a questão da oferta. Não é porque ele ofereceu cereais, mas o motivo dele não ser aceito foi a motivação. A motivação é que foi reprovada. Então, quando a motivação é reprovada, não é aceita, o culto também não é. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que nós estamos fazendo para Deus. Porque tem pessoas que às vezes vai oferecer um louvor para Deus, externamente pode até demonstrar que é para Deus, mas o coração está longe. Da mesma forma quem prega, às vezes vai pregar achando que está pregando em nome de Deus, mas a motivação é outra. Às vezes é para ser visto, às vezes é até mesmo para ganhar agenda, às vezes é até mesmo pela oferta, até mesmo, quem sabe, por outros motivos que não seja o motivo de agradar a Deus. E é por isso que o culto de Caim foi reprovado. Motivação falsa. E é isso que nós precisamos ter esse entendimento. Que a nossa motivação, ela conta tanto na questão do culto em si, como da oferta, como também dos dízimos, porque a pessoa que dizima sem fé, esse dízimo não é aceito diante de Deus. Pode ser até aceito pelos homens, mas por Deus não é. Não é um ato de fé. Então a fé, ela é esse canal, que Deus ele vê, o nosso culto. Então nós precisamos destacar isso. Assim como Deus queria que o primeiro casal, a gente aprendeu isso na semana passada, que o primeiro casal, Adão e Eva, abrisse os olhos da fé, cresce no que Deus disse. Olha, Deus disse, não coma o fruto. E aí eles abriram, ou foram abertos os olhos da alma, que foi por onde Satanás começou ali a expressar meias verdades, e aonde Eva falhou, porque Eva, ela olhou pela ótica da alma, ela queria ser igual a Deus, porque ela foi motivada pelas palavras de Satanás. Então a gente precisa ter esse entendimento, que os olhos da fé é o que Deus fez, e é isso que um culto deve ser realizado, é aceito, é quando nós abrimos os nossos olhos da fé. Então tudo que nós vamos fazer para Deus, que seja pela fé. Quando Tiago fala que é impossível alguém dizer que tem fé e não ter obras, nós precisamos aqui explicar para que isso também sirva para os cultos que nós fazemos ao nosso Deus. É que, na verdade, como Abel ofereceu esse culto aqui. Abel, ele demonstrou aqui nesse culto dele que ele tinha fé e que ele tinha obras. Quando Caim olha para o culto de Abel e vê que Abel oferece a oferta dele e é aceita por Deus, a gente presencia a fé e as obras. A fé é porque Deus aceitou. As obras é porque Caim viu. Então, um cristão, ele tem que mostrar as obras para os homens, mas a fé, ele tem que mostrar para Deus. Porque só Deus tem a capacidade de ver a minha e a sua fé. Então, por isso que nós precisamos demonstrar um culto aceitável a Deus. Lembrando que é a motivação do nosso coração que vai fazer com que o nosso culto seja aceito ou não aceito, aprovado ou reprovado, como no caso aqui de Caim, que foi reprovado por causa da motivação que pairava, que estava instalado no seu coração. Terceiro tópico, o ambiente religioso. Nesse tópico a gente precisa destacar que aqui é a religião que está imperando.
tanto na vida aqui de Caim como de Abel. Quando se trata de culto, já entra no campo da religião. Então a gente precisa destacar isso. Mas o culto, né, de Abel ele foi aceito não é porque Caim era religioso. E o de Caim ele foi reprovado não é porque Caim era religioso e o de Abel não foi aceito porque Abel era religioso. Mas é porque eles tinham uma motivação certa. Então, quando se trata do campo religioso, a religião ela tem esse significado. Significa o homem querendo ir a Deus, ou seja, buscando o caminho para Deus. E já quando se trata de Cristo, é o contrário, é Deus à procura do homem. Então a gente precisa também destacar isso. Então o campo religioso, o ambiente religioso ali, onde o culto de Caim foi ofertado e foi reprovado, o culto de Abel foi apresentado e foi aprovado, conta também, mas não significa dizer que vai ser aceito só pelo simples fato do ambiente ser religioso. O ambiente religioso, ele pode até contribuir, mais para a união, né, dos santos que vão oferecer o culto a Deus. Mas quando se trata da questão da pessoa achar que bater no peito que é religioso, ele achando que vai atrair a presença de Deus só por ser religioso, ele está enganado, porque a religião ela mais escraviza do que mostra o caminho da liberdade. A religião ela tem esse mal consigo. Ela não leva o homem a Deus. Por mais que as pessoas achem que a religião é o caminho de Deus, não é. Religião nenhuma leva o homem a Deus. Pelo contrário, às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. E é isso que a gente precisa aproveitar essa oportunidade nesse tópico para destacar. Vamos agora ao nosso terceiro ponto da lição, para não ficar um vídeo muito extenso. Aqui o terceiro ponto nós vamos já concluir, fala sobre o primeiro homicídio. E aqui, primeiro tópico, filhos diferentes. Aqui a gente precisa destacar que Caim e Abel, eles eram filhos do mesmo casal, de Eva e de Adão. Moravam na mesma casa, tiveram a mesma educação. E, da mesma forma, eles eram pessoas que frequentavam o mesmo ambiente familiar ou até mesmo o ambiente social. Mas, quando a gente percebe que eles são diferentes, a gente tem que, de uma certa forma, trazer dados, né, de que hoje a Terra ela tem mais de 8 bilhões de pessoas, mas nenhum é igual, né? Todos são diferentes. Então essa diferença ela é algo que acontece não só na minha casa, na minha família, como em todas as famílias. Todas as pessoas elas são diferentes, por mais que possam ser até gêmeas, né, iguais, mas sempre vão ser diferentes. Então a gente precisa destacar isso, que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles eram pessoas que eram irmãs, moraram no mesmo lar, mas tinham suas diferenças. E a gente precisa retratar isso, de que as atitudes de Caim com relação a Abel não foram ensinadas por Adão e nem por Eva, mas pela sua natureza pecaminosa, pelo pecado. Eu já mostrei aqui aos irmãos que foi o sentimento perigoso, né, que levou àquela atitude desastrosa, que foi a cobiça e a inveja. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida, para que a gente não seja guiado pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos perigosos. Porque o sentimento do ciúme, o sentimento do medo, o sentimento até mesmo da paixão desenfreada pelos desejos, tudo isso é pecado. E depois que o pecado é consumado, sai do nosso controle. Então nós precisamos também apresentar que o que vai fazer diferença entre um ser humano e outro, na maioria das vezes, é as atitudes, né? Porque a pessoa não vai saber controlar os seus sentimentos. Então, uma pessoa que não tem ou que não sabe administrar a sua vida emocional, a sua vida sentimental, ela se torna uma pessoa que pode tomar atitudes desastrosas. Ela pode ser, na verdade, uma bomba relógio. A qualquer momento ela pode explodir. Então, por isso que cada dia que se passa, as coisas vão se multiplicando, a gente vai vendo mais mazelas, mais, vamos dizer que fatos, que às vezes a gente fica sem acreditar. Isso porque são pessoas que são guiadas pelos sentimentos. E por isso que nós, que somos cristãos, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele é um animal, ele é uma fera selvagem.
Lembra do apóstolo Paulo, quando não conhecia Jesus? Ele fazia aquilo por zelo à lei, né? E matou muita gente, né? E fez grandes males, e a gente precisa entender que um ser humano, sem o Espírito de Deus, ele segue esse mesmo caminho, o mesmo caminho de Caim. E uma pessoa que anda guiada pelo Espírito de Deus, anda como Abel, temendo ao Senhor e confiando no Senhor. Segundo tópico, do terceiro ponto, o lar de Adão e Eva. Aqui a gente vai ver que o lar de Adão e Eva, ele na verdade, depois do pecado, ele continuou um lar normal, mas sem a presença constante de Deus, diária de Deus, como era lá no jardim. Mas depois, os dias vão se passando e as coisas vão acontecendo. É onde vai nascer Caim, depois Abel, e aí depois vai nascer os sentimentos dentro de Caim. Caim não vai saber gerenciar isso, até porque o próprio Adão e a própria Eva, como genitores, não, depois do pecado, tiveram seus sentimentos afetados. Isso a gente viu na lição passada, que a primeira intenção, depois do pecado entrar, foi a separação, foi aonde Adão, né, ele separou-se do sentimento da sua esposa, foi onde ele acusou, apontou o dedo, disse que foi ela que pecou. Então a gente já viu que o pecado, ele afetou a vida conjugal do casal. Então isso foi de uma certa forma refletindo também no seu lar, refletindo também na formação dos seus filhos. Então a gente precisa, como pai, como mãe, como cônjuge, a gente precisa ter esse entendimento, que se a gente não fechar essas brechas, a gente não fechar, né, vamos dizer que essas fendas do pecado, desses sentimentos, a gente vai acabar reproduzindo isso na vida da geração futura. Então nós precisamos tomar cuidado, atentar para a palavra de Deus